O verão já bate a porta, mas será que o Espírito Santo está preparado para receber os turistas? Qual será a capacidade da nossa rede hoteleira? Para responder estas e outras perguntas, nós convidamos o diretor regional do SESC, no Espírito Santo, Bruno Negres, o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no Espírito Santo, Nérlio Caus, e o presidente do Conselho das Montanhas Convention Visitors Bureau, Valdeir Nunes. Eu sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos ES Brasil. Muito obrigada, Bruno, Nérlio e Valdeir, por terem aceitado o nosso convite. Qual o panorama da nossa rede hoteleira hoje? Como ela se apresenta com relação aos outros estados do Sudeste, né? Começa pelo Nérlio. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Valdeir, saudar o Bruno, agradecer o convite. E dizer, Amanda, que a nossa hotelaria está extremamente preparada para o verão que está chegando, para a nova estação. A hotelaria capixaba hoje não deve nada a hotelaria nenhuma. Só para lembrar, nosso turismo deixou de ser turismo de praia há muitos anos. Hoje é um turismo múltiplo, com montanha, com religiosidade, com esporte, gastronomia, eventos, enfim. A rede hoteleira está estruturada. Nós hoje compomos em torno de 32 mil UHs, ou seja, o Espírito Santo todo hoje compõe 32 mil UHs, né, leitos formais. Portanto, nós estamos preparados. Na questão da qualificação, vai muito bem. A hoteleira tem buscado sempre se aprimorar, tem buscado sempre colocar um passo adiante daquilo que é necessário, atendendo os anseios, as necessidades, as tendências, né, do nosso consumidor. Então, eu vejo com muito bons olhos. Acho que o verão vai ser bastante interessante e, sempre lembrando, nosso turismo hoje captura 6,9% do PIB em função desse esforço conjunto, né, que todos nós da hotelaria estamos fazendo. Eu sempre ressalto que nós deixamos de ser turismo de praia. Nós hoje somos turismo de montanha, turismo de praia, religiosidade, esportes, enfim. Somos hoje um mosaico diferenciado, temos uma prateleira diferenciada para colocar para o Brasil essa pérola que é o Espírito Santo. Foram anunciados 30 bilhões em investimentos no turismo pela FEComércio, né, em nome do setor. Isso vai refletir em aumento de leitos, Bruno? Inicialmente, boa tarde aí a todos, né, Léo, Valdeir. É um prazer estar participando com vocês aí nesse evento. Na verdade, nós temos um conjunto de investimentos, né? Mas as unidades do SESC, que são Centro de Turismo e Lazer, a gente já tem uma oferta de leito bastante elevada, se não a maior do estado. Então, nesse momento, esses investimentos são muito mais no sentido da manutenção, melhoria da qualidade do serviço, do que ampliação de novos leitos, né? Em quase todas as nossas unidades nós temos centros de convenções que estão voltados também para eventos, né? E agora então esse investimento anunciado vem mais no sentido da reformulação dos nossos centros de lazer e construção de mais um centro de eventos aí na região das montanhas, ali em Domingos Martins, que ficará dentro da própria unidade do SESC em Domingos Martins. Então, é mais um equipamento, uma ferramenta que todos poderão utilizar, né, para praticar seus eventos, mas relativo à quantidade de leitos, vão permanecer no números que a gente já tem, que são bastante elevados, chega a ordem de 1.425 leitos, né, suítes, aliás, mito, né? Com isso faz com que a gente tenha uma oferta muito grande dentro do Espírito Santo. Investimentos na região das montanhas é a área aí do Conventions Visitors Bureau das Montanhas Capixabas, né, Valdeir? Qual que é a expectativa para esse investimento? Olha bem, nós vemos, primeiramente, boa tarde aí para meu amigo Nélio, meu amigo Bruno, para você, Amanda, e para aqueles que estão nos assistindo. É visto com bons olhos, entendeu? É visto com bons olhos
porque a região de Montes Capixaba tem crescido muito. É a região que mais cresce. O Délio sabe disso, né? E o Bruno também sabe. É a região que mais cresce turisticamente, tá? As pessoas descobriram as Montanhas Capixaba. Hoje, não é só hoje mais hotéis, pousada, restaurantes que surgem aqui nas Montanhas Capixaba. Sítio de lazer tem crescido muito, tá? Na realidade, isso muitas das vezes, o sítio de lazer atrapalha, inclusive, a nossa hotelaria, tá? Mas se falamos em crescimento, as montanhas Capixaba está em primeiro lugar hoje do Espírito Santo em crescimento. Tem muito a ver com o que o Nélio colocou, né, de que o Espírito Santo tem buscado diversificar. Nas montanhas a gente encontra aí uma variedade de opções. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Valdeir. E o que vem pela frente aí? A gente tem novidade para esse verão, para o próximo ano? As montanhas Capixaba é um pouquinho diferente da Grande Vitória, né? A nossa alta estação, ela se considera no inverno, tá? Por quê? A maioria dos nossos hotéis aqui, eles não dispõem de lazer. E o hotel que não dispõe de lazer, eles têm ocupação maior no inverno, tá? Agora, o hotel que tem lazer, tá? E que são poucos aqui nas montanhas, né? Principalmente o China Park, que tem uma estrutura grande de lazer, a nossa maior movimentação está chegando agora, que é o verão, tá? Então, nós aqui temos essas duas ocupações. Nós temos o inverno e temos o verão, tá? Então, na realidade, as montanhas sofrem mais no verão do que no inverno. Voltando aqui a discussão para o Bruno Negres, o Hotel Senac Ilha do Boi agora faz parte da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis, né? O que representa essa mudança? Como que dinâmicas, né, essa associação pode trazer para o turismo do Espírito Santo? Nesse caso, até, Amanda, essa pergunta talvez seria para o Nerléo, que ele, como presidente da associação, pode exatamente identificar aí quais são os benefícios, a prerrogativa e os principais objetivos dessa associação, né? O Senac, ele se filiou recentemente em função do Hotel Ilha do Boi e aí passa agora a compor, junto com a governança aí da associação, presidida pelo Nerléo, que com certeza vai trazer muitos ganhos nesse sentido. Bom, Nélio, quer complementar? Amanda, a bola foi levantada aí, mas assim, olha só, é importante ressaltar a BH, entidade de 86 anos, né? Ela foi fundada há 86 anos atrás, na fadiga, né? Na fadiga do sindicalismo, né? Cansativo, nosso país, o Brasil, ele é campeão de sindicato pelo mundo, ele tem 15 mil sindicatos. Então, há 86 anos atrás, um grupo resolveu, né, nessa fadiga, criar uma associação que hoje entrega muito mais que as próprias instituições sindicais. Haja visto, o PERSE, que é uma conquista absolutamente nossa, que há um perdão fiscal para toda a rede hoteleira brasileira. Eu estou falando aí de 11.400 unidades, né, de segmento hoteleiro, e mais também o grande acordo com o ECAD, né, que nós também conquistamos, para ficar só em duas. Então nós temos muitas entregas do ponto de vista não só social, como também fiscal para as nossas entidades filiadas. Fora isso, treinamento, capacitação, interação e, acima de tudo, formulação de conteúdos. É uma associação acadêmica que traz pensamento, reflexão, interação e, fundamentalmente, conteúdos. Eu acho que a Associação Brasileira de Hotéis está presente, estando presente hoje em todos os estados do Brasil e mais no Distrito Federal, e prestando esse grande trabalho. Não poderia deixar de fora um hotel com tanta significância, tanta representação como é o Senac, que, aliás, a gente até aguarda, Bruno, e aí eu já mando um recado no ar, o próprio SESC também. Tá? E aí, Bruno, quer complementar? Não, acho que foi muito bem colocado aí, Nerléo, a importância de ser afiliado à associação, né? E isso nós estamos aqui em processo de avaliação interna, considerando que nossas unidades elas têm característica de centro de turismo e lazer, e tem as variáveis, considerando que aqui é uma entidade paraestatal, tem os aspectos legais para a gente analisar, mas é isso mesmo. Eu acho que quanto melhor o associativismo, a gente incorpora as demandas do setor, os ganhos, enfim, é sempre algo construído coletivamente, o resultado sempre é muito bom nesse sentido.
Bom, foi comentado aqui, né, que o SESC é uma das maiores redes, né, de detetora de leitos aqui no Espírito Santo. Você pode falar de algumas ações que já estão previstas para melhorar ou para aumentar essa rede aqui no estado, Bruno? Sim, especificamente como eu deixei bem claro, né? Nós não vamos agora, nesse momento, aumentar nosso número de leitos, né? Nós temos 2 unidades na praia e temos essa unidade de montanha, que é uma unidade um pouco mais nova, que não teve sua conclusão ainda finalizada. Ainda temos obras por fazer, até para aumentar o lazer, como muito bem colocou o Valdeir. A gente, na época fora da temporada, quem não tiver alguma atividade de lazer sofre as consequências de baixa ocupação. Então a gente tem que buscar também na unidade de Domingos Martins alguma atividade de lazer que atraia os nossos principais clientes, que são os comerciários, né? Então por isso nós vamos terminar o centro de eventos, fazer a arena multiuso, para que tenha lá algumas atividades que possa ser utilizada pelos nossos hóspedes. E as unidades da praia, todos aqui sabem o que é ter um empreendimento na beira da praia. O nível de deteriorização é muito grande, então são unidades mais velhas que estão precisando de reformas. Então a gente sofre com a maresia ali, que precisam passar as unidades por boas reformas para a gente continuar oferecendo um serviço de qualidade ao nosso principal usuário. Mas eu digo, com esse tamanho hoje da nossa rede, a divulgação que a gente tem no ambiente SESC, nós estamos atraindo hoje pessoas de fora do estado que muitas vezes não viriam para cá, principalmente comerciário. Hoje nós estamos com bastante pessoas oriundas de Minas, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, que estão começando a utilizar a nossa unidade, principalmente a unidade de montanha. E com isso está trazendo, vamos dizer, uma atividade comercial para o entorno muito boa, principalmente da cidade de Domingos Martins, e também, como bem citou aí, aqueles sítios que tem lá com programas rurais, que fazem produção própria, isso tudo. Então está trazendo economia para a região. Nélio, discutindo aí os players, né? Tem algum trabalho para a gente aumentar aí o número de players que atuam na rede hoteleira aqui do Espírito Santo? Qual que é a opinião da associação a respeito desse tema? Se é necessário ou não, se existe um trabalho sobre isso? Amanda, a rede hoteleira capixaba, repito, nós somos 32 mil leitos, não existe a menor necessidade de ampliação. Aliás, não existe estudo nesse sentido, né? A nossa capacidade de receber e de bem receber está a pleno vapor. Eu sempre digo o seguinte: o turismo ele tem que ser provocado, né? O turismo ele não acontece, né? Eu dou, por exemplo, um exemplo muito singelo e está muito próximo da nossa tela aí. Por exemplo, você não consegue falar montanha sem falar o nome do Valdeir. Então, assim, o turismo tem que ser provocado, né? Nós tivemos um efeito lá em Gramado, que era um lugar que você fazia turismo com 15, 20 dias durante o ano, hoje são 3 meses. Por quê? Porque ele foi provocado. É muito longo, não vou esticar aqui, mas eu sempre digo o seguinte: nós precisamos de 5 quesitos grandes para fazer o turismo do Espírito Santo subir o sarrafo de vez. Subir o sarrafo de vez. Não é hotel só, tá? Eu poderia nominar para você. Você, quando viaja, você fala 2 coisas: como vou e aonde eu vou ficar. Ponto. O resto, esse negócio, o que eu vou comer, isso aí você tem que comer, senão você morre, tá certo? Você tem que se deslocar, claro, também. Eu digo assim, são 2 premissas. Então, a hotelaria está agarrada nisso daí, como goiabada e queijo, não tem como, sabe? Então, eu diria para você que nós precisamos de 5 quesitos grandes, que são fortes, para subir o sarrafo na hotelaria capixaba. Eu acho que aí sim nós conseguiríamos, viu, Valdeir e Bruno, dar um salto bastante importante, porque não é possível você estar 40 minutos, 45 minutos de vento de cauda do maior polo econômico do Brasil. Nós estamos a 42% do PIB aqui do nosso lado, vizinho nosso, né? E nós não fazemos um turismo de maioridade, eu diria, porque não é possível você ter um centro de convenções em Aracaju, você ter um centro de convenções na Paraíba, você ter um centro de convenções em Natal, você ter um centro de convenções em Araguaína, poxa, não ter aqui.
A cada 9 minutos tem um evento em São Paulo. Nós precisamos aqui de um centro de convenções. Urgente. Bom, para encerrar, pessoal, peço que vocês, se puderem, né, sejam breves, mas eu gostaria de encerrar com a consideração de que este ano, né, 2022, ele não vai se encerrar de uma forma normal, né, porque a gente tem aí uma questão atípica que é a Copa do Mundo, que vai começar agora em novembro e vai até dezembro. E aí a gente emenda Natal, Réveillon, férias, né, de que forma esse conjunto de fatores vai impulsionar o turismo no Espírito Santo, na opinião de vocês, no final de 2022, começando pelo Bruno, né? Não tem dúvida. Qualquer evento festivo, ele tem reflexo no turismo, né? Então, o aspecto da Copa do Mundo, claro, a gente cria ambientes para que as pessoas até possam assistir os jogos dentro das nossas unidades, seja um lado festivo. Mas não tem dúvida. Agora, depois você entra efetivamente nas festas de finais de ano, né? Que acontecem festas de empresa, corporações, festas de família, e as unidades hoteleiras também são bem utilizadas, até a gente fechar com o Natal e o Réveillon. O Réveillon, para vocês terem ideia, todas as nossas unidades praticamente já estão com os leitos todas, as reservas todas esgotadas, né? Já não temos quase reservas disponíveis nas 3 unidades. E, sem dúvida, são muitas pessoas vindo de fora que estão ficando hospedados nas nossas unidades. De vez em quando eu vem um conhecido de São Paulo, de outro lugar, que quer se hospedar nas nossas unidades. Mas não tem dúvida que esses eventos são muito importantes para fomentar a atividade de turismo, consequentemente hoteleiro e lazer. Valdeir? Não, nós ainda estamos trabalhando, a pandemia não acabou, tá? Mas nós estamos trabalhando ainda com aquela grande procura, tá? Que aconteceu na pandemia para os hotéis de montanha, tá? Nós temos uma ocupação boa e esperamos realmente, tá? O nosso final de ano também, conforme o Bruno falou, já está quase lotado, tá? Nós esperamos uma grande movimentação nesse final de ano e como no mês de janeiro também, como o Bruno falou, tá? Nós estamos muito confiantes nessas festas, em toda essa movimentação de final de ano e de início de ano. Para encerrar, Nélio, você quer fazer alguma colocação? Eu vou compartilhar esse otimismo aí do Bruno e do Valdeir, porque não poderia ser diferente. Nós vivemos a retomada, nossos números já estão muito parecidos com antes de 2019, né? A procura pelo turismo, de lazer interno. Nós hoje temos 100 milhões de brasileiros que estão querendo conhecer o Brasil, sabe? Essa questão da Covid, sem homenagear essa tragédia, mas ela gerou uma reflexão muito interna. As pessoas querem passear internamente. Isso para a gente foi muito bom. Muito obrigada ao diretor-geral do SESC no Espírito Santo, Bruno Negres, ao presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis no Espírito Santo, Nélio Caos, e ao presidente do Conselho do Convention Visitors Bureaus das Montanhas Capixabas, Valdeir Nunes. Esse foi o Diálogos AS Brasil, um conteúdo da revista AS Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, pelo portal asbrasil.com.br. Não esqueça de acessar também nossas redes sociais. Até a próxima!